Agora, o projeto de lei, a lei do gerenciamento costeiro é um apito inicial da partida, né? Temos aí a regulamentação pela frente, a realização do próprio plano, né? Onde as coisas vão ficar melhor definidas. Muito bem. Engenheiro Raul, o plano, ele estabelece, como eu perguntei há pouco aqui, o que pode, o que não pode, como pode? Não, veja bem, é que nós temos que dividir basicamente em 3 etapas. A primeira etapa é a aprovação da lei. A segunda etapa é a nomeação da comissão multidisciplinar. A terceira etapa é essa comissão, ela vai ter que tratar sobre movimentos específicos. Ela não pode fazer um movimento geral, por quê? Nós temos um plano diretor datado de 97 que está em análise e discussão. A partir do momento que ele for analisado pela Câmara de Vereadores e deliberado por ela, aí você vai poder fazer o entrosamento da lei de gerenciamento costeiro junto ao plano diretor, que com certeza absoluta vai ter aí o controle do plano diretor através do IPUF. Como é que vai se Então, dar... agora, então o que você vai fazer? Você agora vai nominar especificamente pontos, por exemplo, você vai consultar a Secretaria de Estado para conversar sobre a maricultura. Onde a maricultura vai estar, então, definida pelo Estado, onde existem as fazendas de maricultura, e que essas fazendas, então, serão delineadas em mapa, numa distância média da costa da ilha de Santa Catarina até 500 metros, que é o poder de jurisdição do município, em cima da lei de gerenciamento costeiro, e em cima desses 500 metros vai ser delimitado. Bom, outros equipamentos que não vão interferir na maricultura poderão ser especificados. E cada um terá o seu licenciamento específico para cada ponto. No momento que ele o plano diretor novo estiver aprovado, deliberado pela Câmara de Vereadores e 100% discutido, aí você pode fazer esse entrosamento de opiniões e aí você não vai poder mais pontos específicos, e sim os pontos serão coletivos. Mas isso é uma coisa que nesse momento você não pode fazer, porque se nós esperarmos o plano diretor ser aprovado, nós vamos ficar sem a condição de ter o gerenciamento costeiro. Quem é que vai fazer parte dessa comissão? É uma comissão multidisciplinar, onde nós vamos colocar... Quem define é a prefeitura? A prefeitura que define. Ela é paritária? Não, toda a comissão tem que ser paritária, obrigatoriamente. Porque a partir do momento que você colocar um peso maior para um lado e pelo outro, as decisões vão ser sempre, talvez, inconsequentes. São quantos membros na comissão? A comissão não está definida ainda. Quando o prefeito sancionar a lei, ele, por decreto, vai dizer quantas pessoas são. E, com certeza absoluta, nós, da Secretaria do Meio Ambiente, numa ampla discussão, faremos questão de fazer um conselho bastante dinâmico e bastante representativo, como já fizemos diversos conselhos, mesmo o conselho do núcleo gestor do plano diretor participativo. Essa comissão dá um caráter democrático para o plano? Eu tenho minhas dúvidas, porque, na verdade, assim, é uma deliberação do Executivo, né? O decreto vai sair do Executivo, né? E se não houver uma participação para garantir um equilíbrio nessa participação, a gente está, na verdade, falando aqui em hipóteses, mas porque nós não sabemos... está garantindo aqui que é paritário. Nós não Desculpa, sabemos... Beatriz, eu não concordo com você. Exato, eu posso dar o exemplo do gerenciamento costeiro estadual. Eu participo e lá existe uma comissão Só paritária. queria fazer uma questão aqui, é o seguinte. Nós temos que entender primeiro o seguinte. Existe um poder constituído pela Constituição Federal do Brasil, que diz que quem tem o poder deliberativo é o prefeito e os vereadores. Então, o prefeito faz as leis e manda para a Câmara de Vereadores. A partir da que a Câmara de Vereadores delibera, o prefeito passa a deter o poder em cima da vista da lei, fazer o decreto de nomeação das pessoas. Então, me deixa um pouco assustado quando eu vejo que, não é legítimo, foi eleito. O vereador foi eleito, o prefeito foi eleito, como que não é legítimo e deixa preocupado? Eu concordo Então, e vou nessa linha. Eu concordo e vou nessa linha, secretário. Isso assim, é a mesma coisa que rasgar a Constituição. Isso não é poder constituído, então. Me desculpe. Mas aí deixa eu fazer uma provocação aqui, mas aí a gente volta naquela discussão da ciência política, da diferença entre democracia participativa e representativa, né? Sim. Mas Quer dizer, a representativa é o seguinte, você elege e depois só vai participar de novo na próxima eleição. A participativa, você participa de todo o processo. Mas isso não quer dizer de que... Sem virar um assembleísmo, né? Mas as pessoas têm o poder consultivo e não deliberativo. Sim. O gerenciamento costeiro estadual diferença. está funcionando bem no aspecto da representatividade e eu vou explicar rapidamente por quê. Como é que foi feito e está sendo conduzido no âmbito estadual?
Existem 3 categorias lá representadas, do ponto de vista empresarial e do ponto de vista sociolaboral. Quais são as categorias? Então, o que foi definido pelo decreto foram as categorias: portos e navegação, pesca e maricultura, turismo. Tá? Então, tem lá um representante empresarial do turismo, tem um representante empresarial de postos e navegação, que sou eu, e tem um representante de pesca e maricultura, do lado empresarial. Do lado sociolaboral, a mesma coisa. As ONGs, né, se fizeram representar, foram à reunião e apresentaram os seus representantes. Então, o que pode ficar a título de sugestão é que seja definido por decreto não o nome das pessoas, mas sim a categoria das entidades. Ah, perfeito. Isso o decreto é muito, com certeza absoluta, quando você vai montar os conselhos hoje, você não pode mais definir quem são o nome das pessoas. As pessoas serão eleitas pelas suas entidades que estão lá representadas. Por exemplo, se você pegar a nossa maior representatividade, a nossa maior associação hoje de Florianópolis, que é a UFECO vai ter que eleger uma pessoa. Sim, sim, sim. Então ela não vai eleger duas ou três. Agora, não somos nós que vamos indicar a pessoa da UFECO. A UFECO ela que vai indicar o nome até representar. porque se espera que as instituições sejam mais fortes. Claro, do que com os certeza nomes, absoluta. Mas o que está... todo esse processo, ele é regulamentado pelo Ministério do Meio Ambiente e está dentro do Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é o CISNAMA. Né? E aí, assim, aqui no município, o órgão do CISNAMA é o CONDEMA. Certo. Nessas últimas mudanças que foram encaminhadas para a Câmara, uma das questões é que a participação no CONDEMA ela vai ser a indicação do Executivo. O CONDEMA Mas agora, por quê? Mas por que isso? Então, mas tudo tem uma explicação. Isso já Mas, é uma Beatriz, tudo tem uma explicação. que remete para a lei de o gerenciamento, CONDEMA, que pode mas tem que entender o acontecer seguinte, outra coisa. o CONDEMA, a mesma coisa que aconteceu com o núcleo gestor de participação do plano diretor, está extinta. Por quê? Porque o CONDEMA estava feito de forma desparitária. Existia, vereadora Cássio, algumas associações, algumas representatividades que tinham 3 representantes. Outras que tinham 2 representantes. Na sua maioria tinha 1. Então o que fazia é o seguinte, na hora de fazer as votações, estava em desacordo com a lei. O que nós fizemos? O que nós fizemos? A partir do momento que se extinguiu o mandato daquelas pessoas que se autossubstituíam, como é que faziam? Você era eleito pelo mandato de 2 anos. Agora eu não quero mais. Dou para a Beatriz. E é ela que vai lá. Agora não, agora eu sou do CONDEMA. Isso não existe. Cada pessoa que seja substituída tem que ser substituída por um decreto. Senão não vira, não é democracia. Pessoal, eu preciso chamar o intervalo. Vamos para o intervalo e em instantes estaremos de volta discutindo plano de gerenciamento costeiro. Um assunto, por exemplo, se fala que Florianópolis está de costa para o mar. Vai ser mais fácil viabilizar marinas com o plano de gerenciamento costeiro? Há insegurança jurídica, mesmo com plano? Intervalo, até já. Este é o Conversas Cruzadas, aqui na TV Com, e o plano de gerenciamento costeiro aprovado na Câmara de Vereadores de Florianópolis. O que muda na prática? Por exemplo, Ernesto Santiago, que é diretor da ACIF, a Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. Com o plano fica mais fácil a viabilização de marinas na cidade? Fica mais fácil tanto para o setor privado quanto para o poder público, porque, em primeiro lugar, tem que desmistificar essa história de que marina é coisa para rico e que marina é coisa para iniciativa privada apenas. Na Europa existem diversas marinas construídas e administradas pelo poder público municipal, né? Então, por isso que eu digo que realmente facilita, porque se você vai abrir um restaurante, a primeira coisa que você vai fazer é ver se aquilo ali é uma área residencial ou comercial, enfim. E o gerenciamento costeiro tende a apontar os locais adequados para a instalação desses equipamentos. É o que se espera, né? E o que se espera, como foi dito há pouco, que haja uma convergência com o plano diretor. O senhor acredita que nós estamos nesse caminho ou não?